Cumprimento os amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa quarta videoaula da lição de adultos. Estamos dando continuidade ao nosso segundo trimestre de 2022. Através desse período de 3 meses, estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição de hoje traz o seguinte tema: resguardando-se de sentimentos ruins. Hoje estaremos na presente lição mostrando que o Evangelho do Senhor, Jesus, tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos, como, por exemplo, o homicídio. Estaremos, através desta lição, expondo que o Evangelho não é antinomista. Vamos aprender também o que é isso, Antinomista não é uma palavra muito citada nas pregações, no dia a dia na igreja. Isso faz parte mais da área acadêmica, do pessoal que estuda teologia mais a fundo. Mas hoje estaremos trazendo essa lição, o significado aqui de antinomista. Segundo, estaremos pontuando que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E por último, estaremos correlacionando o ato de ofertar com a desavença. Veremos que, aos olhos de Deus, não seremos ou não será aceita a nossa oferta em havendo desavença entre os cristãos. Bem, nosso texto áureo está em Mateus 5, verso 22, que nos fala assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho, nos dá poder para vencer a ira, nos dá poder para vencer a cólera. Mas, como assim que o texto bíblico está dizendo: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo? Quer dizer que existe um motivo pelo qual a gente possa se irar? Bem, o fato é que qualquer ser humano, se ele disser que nunca se irou com ninguém, então ele está meio, digamos assim, está faltando alguma coisa. Mas não é que a ira faça parte da nossa vida, mas como somos pessoas, seres humanos, que ainda existe em nós uma natureza que ainda não foi totalmente, digamos assim, revestida de uma natureza plenamente santa e boa e maravilhosa, que se dará na transformação final, então a gente é possível irarmos. O que não podemos como diz a palavra, se pôr o sol sobre a nossa ira. É permanecer com aquela ira, por acontecer de um momento algo provocar ou tentar provocar na gente a ira. Pode até você se irritar por um momento, mas não pode permanecer irritado, não pode permanecer irado, porque isso é o princípio de algo pior nas nossas vidas. Bom mesmo é que nunca nos iremos, bom mesmo é que nunca suceda da gente chegar a esse ponto. Bem, mas vamos para a lição que a gente vai aprendendo a cada tópico. A nossa leitura bíblica em classe nos fala o seguinte: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão.
Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Em havendo algo que provoque a ira, nós devemos nos reconciliar. Não podemos ficar, assim, digamos, chateado um com o outro, porque isso não vai fazer bem para a vida espiritual de ninguém. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 ao 26, que foi o que acabamos de ler, será o objeto do nosso estudo hoje. Fique conosco até o final, assistindo este vídeo, que tem muita coisa interessante, importante para a gente aprender, ou então para aqueles que já sabem rememorar e colocarmos juntos em prática. Seja você leigo, seja você acadêmico, todos precisamos viver os princípios aqui do Evangelho, da Palavra de Deus. Nosso primeiro tópico traz o seguinte tema: o Evangelho não é antinomista. Vamos ao significado do que é antinomismo. A palavra nos fornece a própria definição, porque ela é constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, quer dizer lei. Diz respeito, então, a tudo contrário à lei, normas e regras. Então, a palavra antinomista traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Isso é um perigo terrível, não podemos entrar nesta posição, nesse posicionamento, nesse pensamento de que não devemos obedecer à lei moral. Nós devemos sim, vamos aprendendo isso. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai, que por isso ela deve ser rejeitada. É o que dizem, Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Bem, os que pensam assim atribuem então a Deus o pecado. Porque se todo pecado que eu peco, houve anteriormente um decreto da parte de Deus para que eu pecasse, então o que eu vou pensar? Quem é o pecador na história? Quem me faz pecar. Não é verdade? Então seria Deus o pecador que está me fazendo pecar. Então esse posicionamento, esse pensamento está completamente errado. Deus não decretou para que eu pecasse, para que você pecasse. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos são violadores das Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Vou repetir o significado da palavra antinomismo para os irmãos memorizarem bem. Antinomismo vem da palavra anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Então, diz respeito a tudo contrário à lei, normas ou regras. Desta forma, a palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. São contra a lei moral do Antigo Testamento, os antinomistas. A lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5, 21, nós vemos claramente isso, diante da expressão ouvistes o que foi dito aos antigos. Aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei, revelou a real intenção de Deus presente na lei. Atente para o mandamento. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. Não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento
de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera. Então Jesus deixa claro, claríssimo, que o que vem previamente, antes do homicídio, antes de uma pessoa matar outra, vem o que? Vem a ira, vem o ódio, vem a cólera, e a partir daí é que a pessoa chega ao ponto de praticar o assassinato de outra pessoa. Jesus começa agora a tratar, Jesus começa a tratar dizendo o seguinte: olha, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, qualquer um que chamar seu irmão, digamos assim, tratar seu irmão com desprezo, com abandono, vamos saber um pouquinho mais para frente aqui na lição o significado real da palavra raca. Jesus deixa claro que essas pessoas seriam réu do fogo do inferno. Ele, inclusive, fala sobre a questão da oferta, de que não podemos ofertar e sermos aceitos sem antes nos reconciliar com o nosso irmão. Então, para Jesus, a coisa mais grave, mesmo antes da prática do ato do homicídio. O que vem antes do homicídio, Jesus já considera hediondo e digno de ser eliminado da vida de qualquer cristão. Isso é muito importante, muito sério. Terceiro subtópico: legalismo e antinomismo. Vamos ver a diferença entre os dois. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante, veja o detalhe aqui, para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Veja, observa o que é legalismo. É uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. É você confiar nas suas práticas para alcançar o favor do Todo-Poderoso. Isso é legalismo. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Nós encontramos um texto aqui que eu quero ler para os amados. Capítulo Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 3, que diz o seguinte: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Nós vemos, por exemplo, 1 Pedro 1, verso 15, onde Deus está falando a respeito de andarmos em santidade com Ele, porque Ele é santo. Veja que aqui nós somos estimulados a seguirmos uma maneira santa de viver. Como está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então não há, se alguém quiser usar essa questão para justificar os seus erros, não funciona. Não tem como justificar erro diante de Deus. Tem como a gente se arrepender dos nossos pecados e Deus graciosamente nos perdoar. É isso que pode acontecer. A gente se arrepende, não importa o que você fez de errado na vida, você se arrepende, se lança aos pés do Senhor e Ele libera perdão.
libera perdão para você e você passa a ser uma pessoa que anda em novidade de vida com o Senhor. Pode acontecer de deslizar, pode acontecer, mas não pode mais viver na prática do pecado, até porque é incompatível com a ação da graça que nos leva a nascer de novo e sermos uma nova criatura, não é verdade? Então como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais. Não tem data de validade para, digamos, esse aqui, a partir de tal tempo, a gente não precisa viver mais isso. São válidos em qualquer época, são válidos em qualquer cultura, os princípios morais divinos revelados na Bíblia, os princípios morais divinos revelados na Bíblia, tanto lá no Antigo Testamento como agora no Novo Testamento, são válidos em qualquer época e em qualquer cultura. Não é verdade? Por isso o cristão fiel à palavra de Deus tem cuidado tanto com o legalismo, quer dizer, a gente não pode se achar justo e salvo pelos próprios méritos, quanto também temos que ter cuidado com o antinomismo. Não, eu vivo pela graça de Deus, eu tenho liberdade para fazer isso, para fazer aquilo, porque sou salvo pela graça. Isso não é nada bom. Segundo capítulo, ou segundo tópico, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Nós encontramos em Êxodo 20, verso 13 e Deuteronômio 5, 17, escrito assim: não matarás. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Veja que a graça não veio para cobrir isso. A graça veio para nos dar poder para viver diferente disso aqui. Diferente de uma vida de aborrecimento ao próximo. A graça veio nos dar poder para amar o nosso próximo, orar pelos que nos perseguem, inclusive por aqueles que nos maltratam, nos caluniam. Esse é o trabalho da graça de Deus em nossas vidas. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus veio para nos libertar da lei do pecado e também da lei da morte. Desta forma, entendemos que se eu te odeio e você me odeia, me detesta, algo está errado em nós dois. Nós precisamos nos consertar imediatamente, pedir a Deus sua graça para libertar o nosso coração da opressão, porque passamos a estar novamente debaixo da lei do pecado e da morte. Não é verdade? Não por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento, que diz não matarás, não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Não é exatamente o homicídio na prática, mas é uma antecipação do homicídio e a pessoa já se torna culpada. Nós vamos ver daqui a pouquinho acerca da maneira de tratar outra pessoa que nos leva também à condenação. Quer dizer, não é preciso eu matar alguém. Não é preciso você matar alguém, mas esse ódio, essa ira, essa revolta, isso pode ser desagradável a Deus
com toda a certeza do que a palavra de Deus nos afirma. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Por exemplo, quando a gente pega aqui o Salmo de número 4, versículo 4, nós temos o seguinte texto: perturbai-vos e não pequeis. Noutras traduções, irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Veja que há possibilidade de irar-se, sim, mas é necessário não pecarmos. É necessário não permanecer na ira. Efésios 4:26 nos fala o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Busque uma reconciliação imediata. Porque, do contrário, o contexto que aparece logo abaixo vai dizer o seguinte: não dê lugar ao diabo. Quer dizer, se a gente permanece irado, a gente vai estar dando lugar ao diabo, e ele veio para matar, roubar e destruir. Então, para a gente não ser ou não sofrer prejuízo ou causar prejuízo na vida de outra pessoa, é preciso buscarmos a Deus para que Ele remova toda a ira que porventura tenha surgido em nossas vidas, e assim a gente fique livre de pecar contra o Senhor. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Por exemplo, nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Por exemplo, no caso de Jesus, quando ele se ira por zelo pelo templo do Senhor, pela casa do Senhor, Jesus não estava ali, por exemplo, dando vazão a uma obra da carne. Pelo contrário, era zelo. Zelo pelas coisas do Deus Todo-Poderoso. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. É o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, procura se livrar disso o quanto antes, mais rápido, para que esse negócio não crie raiz no coração, se alastre e finde a gente, pecando contra Deus e contra o nosso próximo. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Mas o que significa essa palavra raca? Ela tem um significado de inútil, cabeça oca e vazia. Quer dizer, você tratar alguém com desdém, tratar alguém com desprezo. Seu inútil, você é inútil, seu cabeça oca, tal. Entende? Isso vem junto com a ira, A ira surge, você finda menosprezando o seu próximo. Isso é pecado, isso é grave, aos olhos do Senhor. Ou então chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Chamar o outro de louco é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era tornar-se réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, não somente peca quem mata alguém, mas igualmente os que nutrem a cólera, os que nutrem o ódio, os que nutrem o rancor no coração. Estão pecando igualmente aqueles que estão matando. Às vezes a gente olha para uma pessoa
Ou você vê um noticiário no jornal e você olha para aqueles, né, aquelas pessoas que estão cometendo assaltos, né, latrocínios, e fica irado e revoltado, né? Esses aí deveriam apodrecer na cadeia, tá matando as pessoas e tal. E de repente, se a gente não tomar cuidado, não tiver cautela, não buscar a Deus, não observar o que Jesus ensina, a gente está sendo criminoso igual eles. A única diferença é que não estamos derramando sangue, mas não sentamos perto da outra pessoa porque não gostamos dela, né? Não cumprimentamos com um bom dia porque a gente não gosta dela, quer dizer, estamos sendo homicida sem perceber. A única diferença é que você não derramou o sangue de ninguém. Entende? E a gente acha que na nossa religiosidade a gente vai morar na glória, mesmo assim com o coração cheio de sentimento mau. Esse ensinamento não é meu, é para mim, para você que me ouve agora, é para todos. Jesus está ensinando que nós precisamos nos livrar do ódio, do rancor, de todo sentimento ruim, porque isso não é bom para a vida do ser humano. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado. E o empregado, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, né? Tem gente que não chega perto de outro porque é moreno, né? Porque tem a pele escura, e isso é mau aos olhos de Deus. Quer por diferenças econômicas. Eu sou VIP. Eu não me sento junto com esses aí não, porque minha área é VIP. Pura bobagem da gente. Pura bobagem, puro engano. Não existiu ninguém mais rico, mais nobre do que o próprio Jesus. Olha onde ele nasceu. Se esvazia de tudo para andar no meio das pessoas, de pescadores. Não é verdade? Olha se Jesus fez caso de sentar numa pedra. Tem gente que, Deus me livre de eu sentar aqui, ui. Né? Tudo pura, como é que eu posso dizer? Tudo pura ignorância, pura vaidade. Não é verdade? Então, temos que entender que a vida humana, aos olhos de Deus, é o que vale, não o que a pessoa possui. Como disse o apóstolo Pedro, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, quem sou eu para insistir na teimosia de querer fazer acepção? Se Deus não faz, eu deveria, no mínimo, seguir os passos do Todo-Poderoso e não fazer também. Porque o melhor de todos é Deus. Eu nunca vou ser melhor por ser, digamos, um grande empresário, por render milhões na minha empresa por ano. Nunca vou ser melhor do que aquele que está catando o papelão e vendendo para sobreviver. A minha vida, a vida dele, é igual, não muda nada. Apenas eu estou num conforto maior e ele não. Muda nada, é a mesma vida. É o mesmo, pediu o fôlego de vida dele, pediu o meu, ambos entramos em estado de putrefação, isso é fato. Ambos vamos para o mesmo lugar, para a sepultura. E não vamos ficar cheirosinho lá dentro, não. Eu, com toda a minha riqueza, vou. Né? Meu Deus do céu, é pura bobagem da gente. Chegamos aqui ao próximo aqui do final, nosso terceiro tópico, que vai falar agora sobre a oferta do altar e a desavença. Em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. É isso que está escrito, por exemplo, em 1 João. 1 João 4, verso 20, nos fala o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus? A quem não viu? Né? Não, mentiroso. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o ensinamento da palavra de Deus.
Então, veja bem, oferta para ser aceita por Deus deve ser como resultado do seu amor por Jesus. Gratidão. Então você pega a sua oferta e você leva ao altar, se oferece ao Senhor. Quer dizer, você está dizendo, né, você está falando para Deus com seus gestos, com suas ações, eu te amo e por isso te oferto isso. Mas, imagina para trás, eu deixei uma inimizade tremenda, deixei uma intriga tremenda. Não é contraditório? Eu estou dizendo para Deus que eu o amo, mas Deus está vendo que o meu coração está cheio de ódio por alguém. Né? Diante disso, o Senhor ensina que fazer isso é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, não se reconciliar com o irmão. Espere um pouco, eu estou reconhecendo a bondade de Deus comigo e não deveria eu também ser bondoso para com meu irmão, o perdoando? Se Deus está sendo bondoso comigo, que o ofendi, porque se eu disser que eu não ofendo a Deus, eu já estou ofendendo, isso é fato. O que eu não posso é ter prazer em ofendê-lo, eu não gosto de ofendê-lo, mas às vezes acontece, a gente finda, né? E logo chegamos diante dele, pedimos perdão e sentimos que o seu perdão chegou e maravilha, glória a Deus e aleluia. Agora eu pego minha oferta, levo ao altar, dizendo, até mesmo em silêncio, está aqui o fruto da minha gratidão por experimentar a tua bondade comigo. Mas olha, não vou com a cara daquele ali, eu não gosto dele nem pouco. Então eu estou mentindo para Deus. Porque se eu experimento a bondade, eu devo passar a bondade para frente. Entende? Para frente como? Para o meu próximo. Liberando o perdão para ele e reconciliando-se com ele. Né? Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez. Está lá em Mateus 5:24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro, né, com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí vem o próprio. Concilia-te depressa com o teu, né, adversário, enfim. O Senhor está falando da necessidade de reconciliação. E reconciliação é renovar a amizade. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez em Mateus tal. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e versículo de número 24. Mas uma conotação diferente. Por exemplo, os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos que têm a ver com a adoração aqui. 23 e 24, que é quando a gente leva a oferta ao altar. Né? A gente quando leva a oferta ao altar. Diz respeito à adoração. O 25 e 26 diz respeito ao processo legal. O que é isso? A reconciliação. E o resultado, se não houver a reconciliação. Como diz aqui, concilia-te depressa, né, com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue o juiz te entregue ao oficial e se encerre na prisão. Na verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Olha, isso aqui é muito sério, muito sério, muito forte. Ou a gente busca a Deus para evitar as desavenças, ou a gente trabalha contra as desavenças,
ou a gente pode ter uma surpresa no último dia. Uma surpresa muito desagradável. Muito desagradável. Pode correr o risco da gente chegar lá na frente cheio de trabalho, ter trabalhado muito na obra, se esforçado, pregado, evangelizado, expulsado espíritos maus, falado línguas e tal, profetizado. Jesus diz: aparta de mim que eu não conheço. Entende? Corre o risco de acontecer isso. Tem que haver reconciliação e temos que zelar para vivermos em paz. O Senhor enfatiza, que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. O bom testemunho. Preservar o bom testemunho. Isso aqui fala forte, viu? Por quê? Porque as desavenças, na verdade, é um mau testemunho. É uma pedra na obra de Deus. Viver de desavença entre os irmãos vai prejudicar profundamente a obra de Deus. As pessoas não verão a Cristo em nós. Isso é fato. Não é isso? Atentemos então para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ele disse: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Paulo estava querendo preservar a igreja do mau testemunho. Porque quando um cristão leva outro cristão perante um juiz que não é cristão, então o que aquele tribunal vai pensar dos cristãos? Entende? É bem complicado isso. Bem, mas nós chegamos ao final da nossa lição de hoje. Somos exortados a buscar a reconciliação com o nosso próximo. Somos exortados a não alimentar, mas, por outro lado, se resguardar de sentimentos ruins. E concluímos dizendo que, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras ou ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar imediatamente. Como está escrito em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário seguirmos a paz, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu essa palavrinha muito poderosa: não matarás. Entende? Então, quando ele diz não matarás, Jesus chega dizendo: eu porém vos digo. Jesus está dizendo: eu porém vos digo. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, réu do sinédrio, quer dizer, tratar com desprezo, com desdém. Qualquer que lhe chamar de louco, réu do fogo do inferno. Então, Jesus está desarmando a gente. Está dizendo assim: baixe as armas, não guerreie mais. Transforma as espadas em vamos dizer assim, foices para trabalhar, as lanças em enxadas para arar a terra, e vamos usar nossas forças, nossas energias naquilo que é bom, naquilo que é edificante, naquilo que é proveitoso na obra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e nos faça viver em paz uns com os outros na caminhada cristã para a gente chegar no céu com Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.